Começando mais um programa Estação Começo, e hoje um programa bem descontraído. Nós vamos dividir o programa hoje nos dois blocos. O primeiro, testemunho da irmã Heloísa, pastora Heloísa, engenheira civil Heloísa, e também falando do projeto da Catedral do Amor da Igreja da Paz aqui em Santarém. Então, fique ligadinho conosco que daqui a pouquinho eu volto com mais programa Estação Começo. Pois é, de volta com o programa Estação Começo, com a nossa entrevistada de hoje, irmã Heloísa Helena Nunes de Almeida. Prazer, irmã, tê-la aqui conosco. E já que Deus abençoe a sua vida. A irmã também é engenheira civil, formada pela Universidade Federal do Pará, em Belém, em 1975. Que bênção. A irmã exerceu, como é que é? Está exercendo? Eu exerci totalmente até 1992, mas depois, por ter conseguido um melhor patrão, né, que é o Senhor Jesus, e por obedecer um chamado, eu abandonei tudo, somente para cuidar da minha casa, dos meus filhos, criá-los, né, no temor do Senhor, e também me dedicar mais ao trabalho de Deus, né? Que bom. A irmã conheceu Jesus há quanto tempo? Como é que foi para a irmã conhecer Jesus? Eu conheci Jesus em 1981, num momento muito difícil que nós estávamos passando, não somente espiritualmente, mas principalmente na nossa vida conjugal, no meu casamento e problemas de saúde da minha filha Carol, que nasceu com um problema gravíssimo no intestino. E num momento assim muito difícil mesmo, Deus me acudiu, né? Deus me chamou. E foi um dia muito especial em que eu estava desesperada, sempre eu procurava achar na Bíblia alguma coisa, eu sempre tinha ouvido falar de Deus, de Jesus, mas eu não tinha aquele contato, né? Não era convertida. E um dia eu pageando uma Bíblia que eu tinha de enfeite e abri justamente no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, e que fala: eu é que sei os pensamentos que tenho de vós, não pensamento de mal, mas de bem, para te dar o fim que desejares. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. E realmente eu estava procurando, queria achar Jesus, né? Minha família não era evangélica, minha família vem de uma tradição espírita, então eu tinha muita confusão na minha mente em relação a isso, eu não aceitava aquelas coisas do espiritismo. Hoje eu vejo que Deus já tinha um propósito na minha vida, né? Então nesse dia foi um dia assim muito especial, houve um acidente com a minha filha no quartel da Polícia Militar, ela quase morre afogada lá numa fossa que estava aberta e que eu mesmo tinha mandado pela parte da manhã abrir para fazer uma inspeção, porque eu trabalhava na Secretaria de Obra, e à noite nós fomos lá jogar um vôlei e eu me descuidei e ela foi justamente nessa direção e caiu nessa fossa, né? Era uma fossa de água de esgoto, água servida, e ela quase perece. Então naquele dia eu fui tocada profundamente por Deus e principalmente Deus usou muito o pastor Lucas Uber, hoje já está com o Senhor. Aquele homem realmente foi o que batalhou pelas nossas vidas, né? Pela nossa alma. E eu louvo a Deus por isso hoje, de Deus estar, através daquele sofrimento, através daquela dor, meu casamento foi transformado, nossa vida foi modificada, mas nós continuamos na luta, né? Depois de convertida, eu tive que mudar principalmente o meu caráter. Eu tinha uma forma de viver muito forte, eu era muito egocêntrica, eu achava que todas as verdades era eu que sabia, e com o passar do tempo, são 27, 28 anos que eu estou aprendendo, né? Eu estou procurando ainda mudar mais e mais o meu caráter, mais e mais aprender do que Deus tem
para a minha vida, né? E para a vida da minha família. É interessante isso que a irmã está falando, porque tem pessoas que elas entregam a vida para Jesus e elas acham que só é entregar, mas é matar um leão, um urso dia por dia, principalmente lidando com esse inimigo que é o nosso eu, mudando o caráter, adquirindo o caráter de Cristo na nossa vida. Verdade. E aconteceu isso com a irmã? Continua acontecendo. Até hoje, né? Quando eu penso que agora eu tô muito como Deus quer, graças a Deus eu atingi, aí Deus me mostra que ainda tem muitas áreas para Ele tratar na minha vida, né? Uma coisa que eu luto muito ainda é que eu sou muito teimosa. E eu sou muito assim, acho que eu vou resolver as coisas. E Deus ultimamente tem me tratado muito nessa área, que eu dependo dEle. Nós vamos depender sempre do Senhor. E eu tenho tantas coisas ainda para ser tratada, mas isso tem sido 27 anos. No início foi muito difícil para mim, porque eu também pensava, como muitas pessoas pensam, que a gente converteu, os problemas acabaram, agora eu vou fazer o que Deus quer, mas não é o Deus que nós queremos servir, que é o Senhor Jesus, mas é o Deus que está dentro de nós, né? Agora nós achamos que Ele está na plenitude, achando que é o Senhor. Então isso foi a minha maior luta. Eu sempre dizia, isso é da vontade de Deus. E não era da vontade de Deus, era ainda a minha vontade prevalecendo. Essa foi a maior luta. E isso envolve caráter, envolve sentimentos, envolve renúncias, quase toda a nossa vida, né? Como o Senhor falou mesmo, é o inimigo, que fala mais alto, né? E a gente precisa entender que realmente o grande eu sou é o Senhor Jesus, né? O interessante é que Deus, Ele já nos vê perfeito pelo sacrifício de Jesus. Exatamente. Que Ele fez na cruz do Calvário. Nós fomos lavados e redimidos pelo sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no nosso dia a dia, nós temos que estar mudando. É o processo de santificação. Deus nos vê santo, mas no nosso dia a dia, nós temos que santificar nossa vida. Eu costumo sempre pensar assim, é como a escada que Jacó viu para chegar no céu, né? Talvez eu ainda esteja no 4º, 5º degrau, né? Tem tanto ainda para a gente subir e chegar lá onde o Senhor realmente, como Ele nos vê, né? Cada dia uma subida. Às vezes a gente tem que dar uma descida para aprender novamente, né? Isso para mim era muito difícil, mas de uns 7, 8 anos para cá, depois do nosso encontro, que realmente nós tivemos um encontro um pouco tarde, eu digo assim, até que foi a minha verdadeira conversão. Foi após o encontro, Deus me revelou tantas coisas. Eu cheguei no encontro e eu perguntava para mim mesma, o que é que eu vim fazer aqui, né? Eu já sou uma líder na igreja, eu tenho um ministério de crianças, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou, talvez, adquirir os novos conhecimentos. E lá, realmente, Deus começou um tratamento mais severo, né? Mais duro comigo, e eu reconheci que realmente eu precisava passar por esse tratamento, né? Essa quimioterapia para tirar essas doenças perigosas da alma. E continua ainda sendo tratado. Com certeza. Hoje, não sei, também tem época que parece que é mais forte, né? Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa motivação. E Ele tem um propósito, né, em todas as vidas que Ele chama para o seu reino. E quando Ele vê que realmente nós precisamos tomar uma lição mais forte, um remédio mais forte, Ele tem que ter liberdade para agir. E foi isso que eu fiz, eu dei liberdade para o Espírito Santo. Está aqui, Senhor, seja o que for, do jeito que vier, eu agora quero. Isso aconteceu depois de muito tempo, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas hoje que se convertem e logo se submetem ao senhorio verdadeiramente de Jesus Cristo. Muitas vezes, como eu, levei muito tempo para reconhecer isso. No início, eu tinha muita dificuldade para mudanças. Quando a igreja fez a mudança, né, a transição para a visão do MDA, eu achava aquilo assim uma coisa absurda. Então eu tinha esse problema de conflitar, mesmo que silenciosa, que eu acho que é muito mais perigoso, né? Eu ficava calada, mas aquilo trazia assim uma rebelião interna. E quando eu fiz o meu encontro, Deus me mostrou que eu estava totalmente errada nessa área também.
E hoje eu sou MDA mesmo, né? De corpo, alma, espírito, tudo que tiver que ser, eu sou, porque eu compreendi que é a maneira que o Senhor tem levado a nossa igreja, né? Nós mesmos a conquistar as pessoas para o seu reino, a saquear o inferno. Ultimamente eu dei uma palavra numa vigília e essa palavra eu acho que é a desse ano para mim. Em 2 Coríntios 3:2, né? Nós somos a carta, né, escrita. Então nós temos hoje um papel muito importante. Deus hoje nos requer isso, como testemunhas vivas para falar do amor de Deus, para levar a nossa vida para outras vidas, né? Então esse ano eu creio que é o alvo de 2010 para a minha vida, é ser uma carta de Cristo, né? Eu sei que Deus vai me tratar mais por causa disso, né? Carta aberta que todo mundo lê. lê. E como foi o seu chamado para a obra, já que a irmã agora está no trabalho pastoral? Como que foi essa transição de uma engenheira civil? A irmã ainda continua sendo engenheira civil, mas especificamente mais trabalhando na obra no Reino de Deus. Foi em 1992, eu era muito ativa na minha vida profissional. Eu trabalhava na Secretaria de Obras do Estado, eu tinha escritório de engenharia, lecionava no Dom Amando, terceiro ano colegial. E quando Deus me tocou, né, através até da pastora Rebeca, me sempre alertando sobre a família, sobre os meus filhos, com quem eles ficavam, porque eu passava realmente o dia inteiro fora de casa, querendo ganhar dinheiro, achando que isso ia trazer benefício para os meus filhos. E eu comecei a orar e pedir para Deus realmente a vontade dele. E de repente eu não tinha mais vontade de trabalhar na minha profissão, aquilo para mim não tinha mais nem planos. E eu entrei em conflito primeiramente com meu esposo, que ele achava que eu não devia parar, não era a hora. Mas depois ele concordou e eu decidi pedir exoneração e sair do meu trabalho, fui saindo do escritório, enfim, larguei. E comecei a cuidar dos meus filhos, né? Primeiramente o Bruno e a Ana Carolina, e vi que aquilo era muito bom. E como eu já trabalhava no Ministério de Criança, já trabalhava já há algum tempo, eu comecei a me envolver mais. E fui me envolvendo, aí já não era um ministério só de crianças, já tinha o Ministério de Casais, eu gostava de ajudar muito na igreja, e comecei a ajudar ali e aqui, até que em 2007, o pastor Eibe e toda a liderança da igreja achou que por bem nós deveríamos. Para mim foi surpresa, viu? Porque eu achava que eu não tinha merecimento para isso. Na época eu era supervisora de área, estava indo bem, graças a Deus, mas eu não estava achando que eu merecia aquilo, né? E eles resolveram me chamar para o pastorado. Eu realmente entrei, né, de cabeça, 100%. Meu esposo ainda é limitado, porque ele ainda está buscando a aposentadoria dele. Mas se chamasse ou não, eu me sentia já envolvida, né? Mas foi, eu creio, mas assim como um prêmio, né? Do que realmente ter sido por graduação ou qualquer coisa assim, né? Mas porque foi um prêmio de Deus. É porque a irmã é muito útil para a obra de Deus. Eu Glória sei a Deus. No próximo bloco nós vamos estar tratando de um outro assunto, da sua utilidade no reino de Deus, até como engenheira, supervisionando aí a obra da futura catedral da Igreja da Paz aqui em Santarém. Tem um projeto, eu quero que a irmã fale muito, até para você também ficar por dentro desse grande projeto da Igreja da Paz, que é a sua catedral aqui em Santarém. Então daqui a pouco eu volto com a pastora Heloísa, ela vai estar falando também desse projeto para você. Já, depois do nosso intervalo comercial. Pois já estamos voltando com o último bloco do programa, essa entrevista gostosa, testemunho aqui com a irmã Heloísa, pastora Heloísa, engenheira Heloísa, porque eu estou fazendo questão de sempre estar chamando ela de engenheira, nossa engenheira também pastora da Igreja da Paz, porque tem um projeto da Catedral da Igreja da Paz aqui em Santarém. Irmã, como é que está esse projeto? Esse projeto agora, graças a Deus, está entrando na fase final de documentação. Sim.
Nós temos tido um pouco de dificuldade por estarmos em Santarém. Os órgãos aqui, nem todos que nós precisamos aprovar documentos estão em Santarém, como, por exemplo, a aprovação do Corpo de Bombeiros não é feito por aqui, por se tratar de uma obra de 13 mil metros quadrados, é feito por Belém e há requisitos, pequenos requisitos que eles vedam, né, essa autorização. Mas nós já estamos contornando isso lá em Belém através da firma que vai construir, a Ensicom, o Dr. Antônio Tuma. Ele está em Belém já finalizando isso aí, porque sem esse alvará dos bombeiros nós não podemos dar nenhum passo à frente. Podemos ir adiantando algumas coisas, mas dependemos desse documento. Mas nós já estamos também tramitando no Ministério do Trabalho, aprovando alguns documentos que eles pedem, né, algumas imposições em relação ao canteiro da obra, em relação ao pessoal que vai trabalhar na obra, as condições físicas deles lá, de conforto, de saneamento. Então, tudo isso leva um tempo, por se tratar de uma obra